Bora estudar! Duelo Guimarães Rosa. Então vamos para a análise de mais um conto aqui, né, da obra Sagarana, do livro de contos Sagarana, tá? O quarto conto, que é o Duelo. Tá? Então o Duelo, ele conta a história de um personagem chamado Turíbio Todo. Turíbio, que significa inquieto, né? Então todo inquieto. Só uma curiosidade, né? Turíbio, então, era um celeiro, né? E a descrição dele é assim: um celeiro papudo, vagabundo, vingativo e mau. Então você já cria, né, essa coisa negativa nele, né? Esse cara é mau, esse cara é papudo, esse cara é vingativo, esse cara é vagabundo. Mas o narrador fala assim para nós, né? Mas no começo estava com a razão. Então, aí nós temos, né, uma quebra de expectativas ali, né, do homem que é mau e está com a razão, né? Só que ele já coloca para nós também que no começo, ou seja, isso vai mudar, ele vai deixar de ter a razão, né? Então, Turíbio era um cara que estava ali, era celeiro, né? A gente se lembra lá de Fogo Morto, né? De José Lins do Rego, também do personagem celeiro, né? José Amaro, mas estamos falando agora de uma obra diferente, tá? Então vamos lá, voltando para cá, né? O professor às vezes dá essa viajada e vamos voltar aqui e se concentrar nessa obra, tá? Então Turíbio, né, um celeiro, e com toda essa mudança, né, diminuindo o número de cavalos, essa profissão, então, ela passa a ter menos trabalho, né? Então o Turíbio ali acaba caindo na vadiagem, né? Ele se torna um vadio, por isso também o vagabundo ali do início. Mas o narrador, né, ele fala que ele era até simpático, né? Então, faltando serviço, ele cai na vadiação. Tá? E um dia Turíbio sai para pescar, né? E ele avisa a esposa, né? Tudo certo, ele só volta no dia seguinte, né? Então Turíbio sai para pescar e começa a dar tudo errado, né, na sua pescaria. Ele machuca o dedo, ele perde o anzol, falta o fumo de rolo, né? Então ele resolve voltar, dá tudo errado, ele resolve voltar para casa, né? Perde o anzol, então ele volta para casa. Trazendo apenas 2 timburés, ou seja, 2 peixes pequenos, né? Trazendo com ele. Então foi uma pescaria, mas o narrador também já deixa claro que algo pior vai acontecer. E lembre-se lá no início, né, que ele fala no começo ele estava com a razão. O que acontece? Ele chega em casa e encontra sua mulher, né, como ele tinha saído, a mulher traz o amante para casa. Tá? E o amante é o Cassiano Gomes, né? Um militar, então tem essa questão do adultério militar, e aí ele olha para aquele militar, ele sabe que um cara é bom atirador, no momento ele está apenas com uma faca, né? O pessoal tiver algum barulho aqui, tá tendo uma obra aqui do lado, tá? Mas é o dia todo, não tem outro horário para gravar, tem que ser agora, tá? Tinha diminuído um pouco, mas vamos lá. Então ele tem apenas uma faca, ele não vai enfrentar o cara ali com uma faca, né? E também tem aquele pensamento do, eu não quero matar a minha mulher, né? Então ele pegar esses dois ali, né? Isso é muito presente na obra do Guimarães Rosa, né? Então ele sai, ele faz de conta que ele não vê, né? E só volta para casa no dia seguinte, mas com aquela vingança, né? Aquela vingança calma, calculada, tá? E ele vai até a casa do Cassiano, né? E atirava bem, né? O narrador deixa isso bem claro para nós, ele atirava bem. Ele vai até a casa do Cassiano e quando ele vê o Cassiano passando de costas, ele atira de longe, como ele atirava bem, ele acerta na nuca e mata. Mas ele não mata o Cassiano, né? Ele mata o irmão do Cassiano. E aí que, né, lembra lá o narrador no início, no começo, no início ele estava com a razão. E ali ele perde a razão, por quê? Porque ele mata o homem errado, né? E o narrador deixa claro que o irmão do Cassiano não era da forma como Cassiano, né? Não era levado ao adultério, era uma pessoa correta, tá? Então, acontece aí esse problema, tá? E é claro que aí ele tem que fugir, e as pessoas até comentam, né? O Turíbio é um cara morto. Por quê? Porque o Cassiano entende daquilo, né? E provavelmente ele vai para cima e ele vai matar ali o Turíbio, tá? Então o Turíbio, ele foge, né?
Ele sela o cavalo rapidinho e foge. E o Cassiano vai atrás. E aquele duelo, que é o nome do conto, né? Vocês vão ver que esse duelo não acontece, né? Esse duelo entre os dois. Por quê? Porque é uma coisa assim, muito até curiosa, né? Porque ele foge, o Cassiano está atrás dele, há momentos em que se distancia, há momentos em que o Cassiano chega mais próximo dele, mas esse duelo realmente os dois nunca se encontram. Inclusive tem um momento que ele volta para casa, né? Isso que é o mais curioso. Se encontra com a mulher, né? E fala ali que ele vai fugir e que o Cassiano está com um problema do coração, então ele vai matar o Cassiano assim. Cassiano realmente tinha um problema de coração, né? Então ele resolve matá-lo aos poucos, né? O duelo deles passa a ser dessa forma, né? Fugitivo, o Cassiano fala, não é isso, acha que ele está tentando enganá-lo e continua fugindo, né? E Turíbio continua fugindo, né? Às vezes mais próximo, às vezes mais distante, né? Até que tem uma marcação geográfica ali, né? Que o Turíbio chega em um rio para passar de balsa, né? Aí naquele momento Cassiano tem certeza que vai pegá-lo, mas não consegue pegá-lo, né? É o momento que eles ficam mais próximos e ele pergunta, que rio é esse? É o Pará? Sim, é o Rio Pará. O Rio Pará ele corre ali mais para o sul, né? Nesse local, mais para o sul de Belo Horizonte, indicando que ele está fugindo para o sul. E aí ele foge para o sul, ele conversa com algumas pessoas e ele vai para São Paulo ganhar dinheiro, né? O Cassiano, ele, né, só mais uma coisinha, né? E aí é bem legal isso, porque ele vai falando sobre coisas que ele não conhecia. Por exemplo, o tipo de feijão que as pessoas comem é diferente, os costumes é diferente, né? Daquele cara que vivia ali em Minas Gerais, com todos aqueles costumes, e ele vai se aproximando do sul, vai se aproximando de São Paulo, os costumes vão mudando, mostrando, né? O Guimarães mostrando esse Brasil diferente, tá? E o Cassiano continua ali nos pés do Turíbio, né? No encalço do Turíbio, mas até que ele chega em uma cidadezinha, né? E ele já está fraco, né? Doente, e ele pergunta, tem alguém aqui capaz de ir? Eu pago o que for possível, né? Então Cassiano ele tinha vendido tudo que ele tinha muito dinheiro, né? E ele põe na cabeça que ele vai gastar todo aquele dinheiro, mas ele tem que vingar o irmão, né? Só que ele já começa a se sentir fraco, né? E ele pergunta para as pessoas, tem alguém aqui que é capaz de fazer um serviço para mim? Isso não, a gente não se mete com isso, né? Era um lugarzinho pacato em que ele acaba ficando, né? E aí ele vê uma cena de um irmão batendo no outro irmão, né? Um irmão maior batendo no irmão menor. E ele chama o rapaz, por que você deixa ele bater? Não, é porque a minha mãe me ensinou que eu não posso, né? Bater nos meus irmãos mais velhos, eu tenho que aceitar, e eu sou o irmão mais novo. Como é o seu nome? O meu nome é Timpim, mas eu não gosto desse apelido, mas eles me chamam de Timpim. Timpim, né? Já é alguma coisa reduzida, né? Daquela ideia de pequeno, né? Timpim. Mas eles também me chamam de 21. Aí outra referência muito bacana, né? Nós que estamos analisando aqui Sagarana, vemos como tem várias referências ao baralho, a jogos, ao dominó, né? Em outros momentos, né? Muito bacana isso, tá? Sempre com jogos aí, as referências do Guimarães Rosa, tá? Então, o Tintin fala, eles me chamam de 21 porque a minha mãe teve 21 filhos e eu fui o 21º, né? Eu não prefiro 21 a Timpim, mas o meu nome é Antônio. E o Cassiano não era uma má pessoa, né? E o Cassiano se compadece daquele rapaz. E ele resolve ajudar aquele rapaz, dá um dinheiro pro rapaz. Aí o rapaz tem o filho doente, né? E não tem dinheiro para buscar um médico para tratar do filho. O Cassiano realmente resolve, né? Ajudá-lo, dar dinheiro. Fala assim, não, manda chamar o médico lá. Não, mas eu não posso aceitar. Não, mas manda porque é para mim também. Eu também estou precisando. Eu preciso de um médico porque eu já estou morrendo e tal. E aí é curioso que a história para com umas, né? De vez em quando tem uma quebra ali, né? Marcada no texto, para a gente saber que tem um espaço de tempo, né? E na morte ali, né, do Cassiano, e falar que o Cassiano, né, morreu e foi para o céu. Por que foi para o céu? Porque ele não teve aquela vingança, ele não matou ninguém, né? É isso que o Guimarães Rosa ele quer deixar claro para nós ali, né? E aí tem essa quebra e o Turíbio todo voltando para casa, né? Manda uma carta, a mulher mesmo avisa, né? Olha, ele morreu, você pode voltar. E ele vem naquela esperança, né? Vou reatar
com a minha esposa, agora vou ser feliz. Se ela quiser, ela vem comigo para São Paulo. E ele está indo, mas a viagem é longa. E aí ele pega um cavalo, né? E em certo momento da viagem dele de volta, emparelha com ele um tipo ali pequenininho, fraco, né? Ele até dá risada do rapaz, né? E vai com ele naquele momento, né? E nós, quando estamos vendo, já percebemos que é o Tim-Pim, né? Já tem algumas dicas ali do Guimarães, a gente percebe que é o Tim-Pim, mas ele não tem a menor ideia de quem seja, ele acha que é alguém que está só acompanhando mesmo, até que chega um momento em que o Tim-Pim, ele puxa a arma, né, e fala assim, eu tenho um acerto de contas com você, tá? E o Tim-Pim acaba matando, mesmo com o Cassiano implorando, ele acaba matando, né? Porque ele fala assim, não, eu devo a minha vida a esse cara e você matou o irmão dele. Então o duelo, ele acontece, o duelo entre o Cassiano e o Turíbio, ele não acontece. Tá? Quem vai vingar é o Tim-Pim, que foi a pessoa que foi ajudada pelo Cassiano no momento em que ele mais precisou, né? Inclusive o Tim-Pim fala pro Cassiano, né? Olha, eu só não dou meu filho para você batizar porque ele já é batizado quando ele nasceu. Mas ele leva o menino, tá? Como se fosse dizer assim, você é muito importante para ele, você é como um segundo pai, né? O Cassiano, que acabou morrendo. E aí ele vai fazer a vingança em nome do Cassiano, tá, gente? Muito importante, tá? Bom, sobre este conto, acredito que é isso, acho que conseguimos, né? Pegar o principal, pelo menos, do conto, tá? Próximo vídeo aqui é o Minha Gente, tá? Já estou relendo, tá? E em breve eu já coloco aqui para vocês também, né? A análise do Minha Gente, que é o 5º conto de Sagarana. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo? Dá um like aí, tá? Não se inscreveu ainda, se inscreve, tá? Vamos continuar com Sagarana e quando terminarmos Sagarana, vamos para uma outra obra do vestibular da Universidade Federal do Paraná. Beleza, pessoal? Por hoje é isso e simbora estudar!